A gente vai resolver hoje a prova da ANTT, um concurso público que aconteceu em 2008. Tá? A prova está disponível aqui no site. Se você ainda não leu, a sugestão é que você pause o vídeo, vá lá na prova, lê o texto pelo menos, de preferência tenta resolver as questões e depois vem conferir aqui a nossa resolução. Então, a prova de língua portuguesa, ela tem um texto que tem o seguinte título: O Alerta dos Sapos. E ele trata sobre o terremoto que aconteceu na China em 2008, que alguns alertas da natureza, como por exemplo um lago que secou inexplicavelmente, uma infestação de sapos nas cidades ali, podiam ter servido para os cientistas perceberem que estava para vir um terremoto e ainda alertar a população. Mas o governo chinês não procedeu dessa forma e alguns blogueiros na internet ficaram se questionando com relação a isso. Podia servir como um amparo científico para alertar a população, mas também, como a China tem aquela cultura de presságios e muitas crendices, fica a dúvida do que é ciência e o que é cultura apenas. Então, na primeira questão, a gente tem aqui uma outra maneira igualmente correta de reescrever-se a primeira frase do texto, mantendo-se o seu sentido original a primeira frase do texto: os terremotos podem ser previstos e o poder deles calculado. Aí a gente tem aqui duas orações. Os terremotos podem ser previstos e o poder deles calculado. A primeira oração, ela tem um sujeito no plural, os terremotos, e o verbo concorda com o sujeito. Na segunda oração, o poder deles calculado, o verbo aqui ele está sofrendo uma elipse, que está sendo caracterizado pela vírgula. Na verdade, ele seria: e o poder deles pode ser calculado. O poder está no singular, o verbo também tem que estar, a locução verbal tem que estar no singular também. A única opção que trata dessa forma é a letra C. Podem ser previstos os terremotos e o poder, e pode ser calculado o seu poder destrutivo. Nas outras todas, ou eles colocam o verbo no plural para os dois sujeitos, ou ele coloca o verbo no singular também para os dois sujeitos. São incorretas. A número 2, a primeira frase do texto. Os terremotos podem ser previstos. Está na voz passiva. Sua forma correspondente à voz ativa é... Bom, a gente sabe que a estrutura da voz passiva é sujeito paciente, porque ele sofre uma ação, no caso aqui de prevenção, por alguém, que é o agente da passiva. A letra A fala: podem prever-se os terremotos? Podem prever-se os terremotos. Então, ela tem... Ela tem dois assuntos de gramática que a gente tem que observar aqui. Um deles é a voz do verbo, se está na ativa ou na passiva, e a colocação do pronome. Podem prever-se os terremotos. Então, quando tem uma locução verbal com verbo no infinitivo ou no gerúndio, a colocação do pronome ela pode vir antes da locução verbal, quando ela não começa o período. No caso aqui, ela está começando o período, então ela não pode ser próclise, né? Ela pode estar entre os verbos, podem-se prever os terremotos, mas o autor aqui ele resolveu colocar posposto ao verbo principal. Então a colocação do pronome aqui está correta. Na letra D, é uma que poderia ter causado uma dúvida, porque na verdade a construção é bem parecida com a letra A, que é a resposta certa. Podem prever os terremotos.
Mas nesse caso aqui, ele já entende que esse alguém que está prevendo o terremoto é um sujeito no plural. E quando a gente passa na voz passiva, o sujeito é o agente da passiva. E ele não existe ali na frase para a gente saber se se trata de um plural ou de um singular. Então, a letra D não é a resposta certa. Na número 3, previsto. É uma forma de particípio irregular do verbo prever. O verbo abaixo que não apresenta duas formas de particípio é a letra D, ver. O único particípio dele é visto. E nas outras a gente encontra duas formas de particípio. Imprimir pode ser imprimido e impresso, morrer, morto ou morrido, matar, matado ou morto, e eleger, elegido ou eleito. Na número 4, a pergunta inicial do texto. Os terremotos podem ser previstos e o poder destrutivo deles calculado? A resposta certa é a letra B. Funciona como elemento despertador do interesse do leitor. Nas outras questões, quem lê o texto repara que não, ela não é respondida totalmente pelo que é exposto. Ele coloca aqui na letra C, não pode ser ainda respondida pela ciência segundo o texto? Não, o texto não fala nada a respeito de a ciência poder ou não responder essa pergunta. É abandonada pelo autor na discussão apresentada pelo texto? Não. A letra D, inclusive, serve para a gente entender um pouco de construção do texto. Um texto ele não pode apresentar uma introdução e simplesmente abandonar aquela ideia durante o desenvolvimento dele, porque senão ele seria um texto mal escrito. E um texto mal escrito normalmente não aparece numa prova. Letra E. É uma estratégia de intimidação do leitor. Não pretende intimidar o leitor. Ele só funciona como elemento despertador do interesse. A resposta certa é a letra B. Número 5. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Bom, regra de acentuação gráfica, o importante é ver qual é a sílaba tônica e qual é a terminação daquela palavra. Na letra B, que é a resposta certa, província e funcionários são duas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que é a regra que garante a acentuação. Nas outras letras, A, além e mínima. Trata-se de uma oxítona e de uma proparoxítona. Então não pode ser a mesma regra que rege as duas acentuações. Sério e provém também é uma paroxítona e uma oxítona. Últimos e inexplicável também tem acentos tônicos diferentes, e vítimas e porém também. Número 6. A maior parte dos cientistas diria que não. Nessa frase, a forma verbal diria poderia vir grafada também no plural. Assinale a forma verbal inaceitável em relação à norma culta da língua. E aí essa questão aqui ela tem um pega interessante. Todas as opções elas começam com uma conjunção condicionante. Se essa mesma superstição, se essa mesma técnica, tal. Então, todo o tempo e o modo é futuro do subjuntivo. Para essa questão aqui, todas as opções estão no futuro do subjuntivo. E os verbos são recompuser, requerer, vir, trouxer e mantiver, do jeito que ele está colocando nas opções. Mantiver. Vamos olhar cada um deles. Toda vez que a gente tiver dúvida, a gente pode conjugar o verbo de acordo com a forma mais simples dele. O verbo recompor ele se conjuga por. Então, se essa mesma superstição, se ela puser, tá perfeito.
Então a letra A está correta. Vamos passar para as outras? Letra C. Se essa mesma população vir é do verbo vir, irregular, tá? Então, se ela vir, diferente do verbo vir mesmo, né? Ir e vir, que seria vier. Podia causar uma dúvida também, mas na verdade aqui o vir é de ver, de olhar, de observar. Então também está perfeita a conjugação aqui. Se esse mesmo presságio, se ele trouxer verbo trazer, também irregular. A conjugação dele tem que ser de acordo com a gramática. E no verbo manter, ele conjuga por ter. Então, se ela tiver, está com a conjugação certa. Na letra B, que é o peguinha da questão, a gente pode pensar que tem a mesma característica da letra A, que não, por acaso, está aqui. Recompor é compor de novo. Mas requerer não é querer de novo. Requerer é um verbo diferente, que ele tem um sentido de fazer uma petição judicial, de fazer um requerimento mesmo, oficialmente falando. Então, a resposta não dá para a gente conjugar como ele propõe aqui. Se ela, no caso, a mesma técnica, requiser, fosse assim, ele estaria sendo conjugado como querer. E a resposta correta é requerer. Então a letra B está inaceitável de acordo com a forma culta. Número 7. Essa daí está bem fácil. Levando a sério alguns blogueiros chineses, a frase sublinhada tem valor semântico de condição. Se levarmos a sério os blogueiros chineses. Ela é bem intuitiva mesmo, e inclusive é uma frase que está no texto. Dá para a gente pegar o valor semântico dela lá no segundo parágrafo, que ela que abre o segundo parágrafo. Número 8. O item que tem o significado do elemento sublinhado o item em que o significado do elemento sublinhado depende do momento em que o leitor lê a notícia é... A letra A é a única que apresenta um advérbio de tempo, para salvar a vida de muitas das vítimas de segunda-feira. E lógico, que segunda-feira que o jornal está falando? Depende de quando o leitor vai ler aquela matéria, né? Se ele lê na mesma semana, ele entende que foi a segunda-feira que acabou de passar. Mas se ele lê aquela matéria num jornal daqui a 10 anos, ele vai ficar muito na dúvida, se não tiver ali a data do jornal perto. Então essa daí, as vítimas de segunda-feira, depende de quando o leitor lê a notícia. Nos outros não tem um advérbio de tempo. Na letra B, cientistas é um substantivo. Na letra C, é um advérbio de lugar, na China. Blogueiros e Partido Comunista também são substantivos. Número 9, no caso aí dessa questão. Número 9. A natureza forneceu alertas suficientes. Alerta é um substantivo masculino, derivado de uma antiga interjeição que concorda com o adjetivo suficientes. Assinale a opção em que todos os adjetivos não se flexionam em gênero. Então a gente vê, letra A, destrutivo, destrutiva. Então ele já tem a desinência de gênero em A, quando a gente passa para a forma do feminino, ele flexiona. Na letra B, preto, preta. Letra C é a resposta certa. O feroz, a feroz. O maior, a maior. O mirabolante, a mirabolante. Na letra D e na letra E, letrado também passa para letrada e curto também passa para curta. Então a resposta correta da número 9 é a letra C. Número 10. Em referência ao trecho, quando as imagens voltaram à entrevista, acerca da crase, é linguisticamente adequado afirmar que a ocorrência do acento grave é... Bom, a crase ela tem uma regra e dezenas de exceções, de casos em que ela é facultativa, obrigatória.
ou então proibida até. Mas nessa questão aí, ela também está bem fácil, porque se trata da regra principal da crase. As imagens voltaram à entrevista. Então, qual é a regra principal da crase? Quando o verbo tem uma regência que exige a preposição a e a palavra seguinte é feminina e admite o artigo a entrevista, a crase é a junção da preposição com o artigo que vai levar o acento. E aí a letra D. A crase, nesse caso, é necessária, pois indica a junção de preposição com artigo. Todas as outras letras falam o contrário. Essa é a regra principal da crase. Não dava para errar essa questão. Bom, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo aqui. A gente continua resolvendo a prova, então, em mais 2 etapas. Então, pessoal, eu acabei de terminar o vídeo e eu percebi que eu tinha escrito recompor com acento circunflexo. Eu não sei por que eu fiz isso. Não existe. O verbo por tem acento circunflexo. Recompor não tem, não façam isso. Mas não deixa de curtir o vídeo porque foi legal. Valeu!